A Apple é uma das maiores empresas do mundo e uma das maiores empresas dos Estados Unidos e, sem dúvida, uma empresa que dispensa qualquer tipo de apresentações, porque vocês já devem conhecer essa Apple. Só para vocês terem uma ideia do quão grande é a Apple, o seu valor de mercado no momento que eu gravo esse vídeo para vocês é de mais de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Para vocês colocarem aí como um valor de referência, o PIB do Brasil em 2020 foi de 1,4 trilhões de dólares. Ou seja, apenas o valor de mercado da Apple é maior do que o PIB do Brasil no ano de 2020. É esse o tamanho da Apple, a empresa que eu vou comentar com vocês nesse vídeo, e o que eu quero apresentar para vocês é convencer você que a Apple não vende iPhone, a Apple não vende televisão e a Apple não vende relógio inteligente. A Apple vende um negócio muito maior do que isso e provavelmente você nunca se atentou para isso, e eu vou te mostrar neste vídeo, então fica até o final que eu garanto que vai valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo aqui, antes de eu comentar com vocês sobre a Apple, que é uma empresa que eu particularmente tenho um respeito muito grande pessoal e também admiro demais o modelo de negócio deles, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você, algo muito simples, mas algo que me ajuda demais. Eu preciso pedir para que você pause esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui e confere se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, e claro também, se você realmente tiver gostado do conteúdo desse vídeo, se esse vídeo tiver de alguma forma agregado valor na sua vida, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque realmente isso me ajuda demais. Dessa maneira o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade e ele vai divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Então, se você quer me ajudar a fazer parte da minha missão, que é levar o conhecimento sobre educação financeira, o conhecimento sobre investimento, o conhecimento sobre empreendedorismo e o conhecimento sobre negócios para cada vez mais pessoas, se você quer se juntar comigo nessa missão, só isso que eu te peço, que você já me ajuda demais, beleza? Assim como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, a Apple é uma das maiores empresas do mundo e uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ela é uma empresa que hoje possui 15,9% de participação de mercado na venda de celulares inteligentes, de smartphone. Só que um detalhe muito importante que a gente às vezes não se atenta é que a Apple ela foi fundamental também na consolidação e conseguindo trazer aqueles computadores lá na década de 80, 90, que era um negócio que ocupava uma sala inteira, para se tornar realmente o computador pessoal, que é o que a gente conhece hoje, né? O PC, Personal Computer. Se não fosse a Apple, muito provavelmente a gente teria um atraso, um gargalo muito grande de tecnologia para a gente avançar daqueles computadores gigantescos que eram utilizados na década de 70 e 80 para realmente ter um negócio muito menorzinho, que foi o lançamento do Macintosh, que foi um dos primeiros modelos de computador pessoal que foram feitos, e foi feito pela Apple lá em 1984, para vocês terem uma ideia. E a Apple, ela veio uma empresa que veio em franca ascensão no ramo de tecnologia por causa do desenvolvimento do Macintosh e outros produtos também que bombaram demais e se tornaram líder do mercado em pouquíssimo tempo, como por exemplo os seus iPods. O iPod era aquele produto que você conseguia reproduzir músicas MP3 e você conseguia estar escutando, e foi realmente um produto que bombou demais. Aqui no Brasil não tanto, porque por ser um produto realmente muito caro, aqui o que mais se popularizou foi o MP3 e o MP4, embora tenha essa cara de novo aqui. Eu já utilizei MP3 e MP4, realmente você pegar o MP3, colocar algumas músicas que você baixa lá através dos meios não mais convencionais possíveis, na pirataria mesmo, baixar, colocar no seu MP3, colocar um fone de ouvido e ficar escutando ali, você ter que ir passando e vendo naquela telinha minúscula. Já utilizei o MP3, já tive também o MP4, mas não tive o prazer de utilizar um iPod. Porém, a Apple veio e ela matou o seu produto, que era o seu carro-chefe, para poder não ficar atrás no ramo de tecnologia, porque a Apple sempre foi uma empresa que teve muita visão, principalmente durante o mandato do Steve Jobs como CEO da Apple. Steve Jobs foi o fundador, mas a gente tem que lembrar que durante um tempo ele ficou de fora da Apple, porque os próprios acionistas expulsaram ele da sua empresa. Ele ficou durante um tempo fora, criou a Pixar, que é aquele estúdio de animação que depois ele vendeu para a Disney e hoje faz animações fantásticas, como por exemplo o Toy Story, entre várias outras animações.
Se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes sobre a história do Steve Jobs, é uma história que realmente assim é muito legal, serve de muita motivação e tem vários insights sobre empreendedorismo e sobre visão de negócios que vale muito a pena a gente estar olhando e aprendendo com o que ele passou. Então, se vocês quiserem, eu peço que vocês comentem aqui abaixo para mim se vocês gostariam que eu fizesse uma história de sucesso contando toda a história do Steve Jobs. O História de Sucesso, para o pessoal que é novo aqui no nosso canal, é um quadro onde a gente pega uma pessoa, um empreendedor, um empresário, um atleta, alguma pessoa que foi extremamente bem sucedida e a gente pega e destrincha a história dessa pessoa no intuito de poder aprender com os erros que essa pessoa cometeu durante a sua jornada, porque eu tenho certeza que a melhor maneira de você aprender e a mais barata possível é você aprender com os erros dos outros, porque você evita de cometer aquela mesma cagada que a pessoa comentou. Você evita de cometer aquela mesma cagada que a pessoa cometeu e com isso sai muito mais barato para você, porque você não vai ter que pagar o ônus que aquela pessoa pagou. Então, se vocês quiserem que eu faça uma história de sucesso do Steve Jobs, comenta aí que eu vejo se vale ou se não vale a pena estar fazendo, beleza? Bom, com a franca ascensão da tecnologia que trouxe os celulares inteligentes, os smartphones, o Steve Jobs tomou uma decisão ousada, matando seu principal produto na época, que era o iPod, para o lançamento do que viria a ser os iPhones, porque naquela época o iPod era praticamente o produto da Apple que mais vendia, e dentro do iPhone você teria basicamente um celular que ia deixar de ser apenas um celular, né? Por isso que seria esse conceito de telefones inteligentes, celulares inteligentes, que seria um celular onde você poderia reproduzir música, onde você poderia acessar a internet e o mais interessante, onde você teria aplicativos que poderiam facilitar para você várias funções do seu dia a dia. Evidentemente que a Apple e o Steve Jobs não queriam ficar de fora desse mercado, então eles vieram com seu smartphone, que veio a se chamar iPhone. E aqui tem um diferencial muito legal que vale muito a pena a gente prestar atenção nesse ponto e focar um pouquinho nisso. Quando a gente fala sobre os celulares que são vendidos pela Motorola, pela Samsung, pela LG, pela Huawei, a gente fala de smartphones. A Apple já se diferencia das outras marcas justamente porque ela não veio com o conceito de um smartphone, ela veio trazendo um iPhone. No frigir dos ovos é exatamente a mesma coisa quando a gente fala um smartphone, a gente fala do iPhone, é a mesma merda, é a mesma coisa, só que vocês entendem a sutil diferença que dá quando a gente manda, por exemplo, um tweet através do iPhone, aí escreve lá embaixo, tweet pelo meu iPhone. Quando você manda um e-mail através do seu Gmail, você também vai ter escrito lá embaixo, e-mail enviado através do meu iPhone. Isso é um pequeno diferencial que apenas a Apple tem em comparação com as outras marcas, mas isso realmente agrega um valor que pode parecer sutil, mas quando você vai juntando isso através de gerações e gerações de pessoas utilizando aquele produto todo santo dia, mandando e-mail todos os dias, publicando tweets todos os dias, você na verdade está trabalhando de forma subconsciente o branding da Apple, que é basicamente a percepção dos clientes em relação àquela marca. Então com isso você consegue agregar muito valor na marca da Apple como um todo. Bom, e agora eu tenho que fazer um pequeno relato pessoal para vocês, que eu falei para vocês que a Apple é uma empresa que eu respeito e admiro demais na introdução desse vídeo aqui, porém eu já fui uma pessoa que teve muito preconceito com a Apple, porque eu nunca tinha tido um iPhone antes e eu achava que era um absurdo, e na verdade até hoje eu continuo achando que é um absurdo você pagar tão caro por um celular, que se a gente for analisar realmente assim a diferença das coisas, o que um celular intermediário, um celular mais avançado para o usuário comum vai estar entregando de diferença é praticamente nula. Agora quando a gente fala realmente no intuito de você usar o celular para você poder criar conteúdo para a internet, você ter um iPhone e você ter um celular intermediário, realmente dá uma diferença gigantesca. Então eu sempre tive esse preconceito, porque eu sempre fui um cara que estudou muito sobre tecnologia e eu via que realmente assim, para o usuário comum, você pagar R$5.000 na época, né, quando a gente tinha lá os lançamentos do iPhone 7, iPhone 8, você pagar R$5.000 por um celular, ou você pagar R$2.000 por um celular intermediário, é uma diferença em dinheiro muito grande, mas a diferença de performance que você teria não era tão grande assim. Então eu sempre tive esse preconceito de achar que Apple não valia realmente o quanto que você estaria pagando. Porém,
Porém, a minha irmã fez uma viagem de intercâmbio para a Austrália, ficou 2 anos na Austrália e lá ela conseguiu ter acesso e comprar o iPhone XR, que é o celular, inclusive, que é o meu celular hoje, porque depois que ela voltou aqui pro Brasil, ela estava querendo trocar de celular, pegar o iPhone 11 e eu acabei comprando o iPhone XR dela por um preço muito mais acessível e assim tive acesso ao meu primeiro iPhone. Então, eu ainda continuo achando hoje que é um absurdo você pagar 10 mil reais, que é o preço hoje do iPhone no lançamento, né? 10 mil, 12 mil reais se você for pegar o Pro Max, o mais top possível. Continuo achando que é um absurdo você pagar tão caro assim no celular, mas realmente depois de utilizar esse aparelho, eu vi que realmente a Apple tem alguns diferenciais e você meio que vira um fanboy da Apple. Se você tem um celular iPhone, a chance de você não virar um fanboy da Apple é muito, muito, muito pequena e a chance de você não querer ter todos os outros produtos da Apple é menor ainda. Você utilizar um iPhone parece que é a porta de entrada para que você queira ter um MacBook, para que você queira ter um AirPods, para que você queira ter um iPad. Parece realmente que o negócio vai te consumindo e você vira um fanboy assumido da Apple e hoje eu me tornei o que eu mais temia, aquele cara que só baba ovo da Apple. Lógico, eu tenho consciência de saber reconhecer os defeitos que o iPhone tem, como por exemplo a sua capacidade de bateria, que é muito, mas muito inferior em comparação com todas as outras marcas. O iPhone realmente tem uma bateria que dura muito pouco. Se você é um usuário que faz um uso muito assíduo, que usa durante muitas e muitas horas do dia, desculpa, mas o iPhone vai ter que ser carregado 2 vezes por dia e olha lá, dependendo do quanto você usa. Se você pegar um seminovo, então, se prepara que você vai sofrer demais com a bateria. Isso é um defeito muito grande que tem do iPhone e eu não posso opinar em relação a outros produtos da Apple, porque eu nunca utilizei a Apple TV, por exemplo, nunca utilizei um iPod, nunca utilizei o Apple Watch. O que eu posso opinar é realmente em relação ao iPhone, que é o que eu tenho, o iPhone XR, e esse é o maior defeito que eu enxergo na Apple. E esse é o maior defeito que eu enxergo em relação ao iPhone específico, beleza? Bom, mas feito esse relato para vocês aqui e falando para vocês um pouco da minha conversão, de ser essa pessoa que era um crítico do iPhone, que era um crítico da Apple, para se tornar hoje um fanboy, eu quero mostrar para vocês aqui que a Apple, ela não vende iPhone, ela não vende celulares, a Apple não vende televisão, a Apple não vende monitor, a Apple não vende relógio inteligente, a Apple não vende absolutamente nada disso. O que a Apple vende para nós é algo muito superior. O que a Apple vende é status. É isso que a Apple vende. Se a gente for analisar, por exemplo, o site da Apple, vou colocar aqui na tela enquanto eu converso com vocês, a gente pode analisar que, primeiro de tudo, a paleta de cores que a Apple utiliza é muito semelhante com a paleta de cores utilizados por outros sites de luxo, como por exemplo a Montblanc, que eu vou estar colocando aí a comparação para vocês darem uma olhadinha junto comigo. Vocês podem observar que as cores são praticamente a mesma. E existe um estudo, né, a psicologia de cores aponta que essas cores, o cinza, o preto e o branco, são cores que estão diretamente atreladas com o luxo, diretamente atreladas com a seriedade. Então a gente pode observar que a Montblanc vende uma caneta por 5 mil, por 10 mil, por 7 mil reais, por quê? O que ela vende não é a caneta, o que ela vende é o status. A Rolex não vende relógios, a Rolex vende o status. Quando falamos sobre a Apple, é exatamente o mesmo ponto que eu quero tocar com vocês. A Apple não vende celular, a Apple vende o status de você ter aquele celular. Para ela poder atingir esse patamar, evidentemente que o seu produto tem que ser de altíssima qualidade, mas vocês não veem no site da Apple, por exemplo, a Apple colocando as características específicas do seu produto. Ela não vem falando para você qual que é o gigahertz do processador, qual que é o nível de potência da placa-mãe que tem dentro do aparelho, quantos pixels a tela consegue gerar. Não, isso daí para a Apple é um detalhe apenas que interessa a pouquíssimas pessoas. O que ela está interessada em mostrar é justamente o que você consegue através do aparelho dela, o que você consegue através dos seus produtos. Se a gente for analisar também o Instagram da Apple, olha só que curioso, vou colocar aqui do lado e passando aí o feed do Instagram da Apple para vocês darem uma olhadinha, que praticamente no Instagram da Apple não tem iPhones. A única coisa que eles postam é fotos tiradas com iPhone, mas fotos realmente bem diversificadas, que se você pegar e passar por esse feed de Instagram sem saber que é o da Apple, a única coisa que vai ressaltar aos seus olhos é que todas as fotos são de altíssimas qualidades. Mas dificilmente você ia conseguir vincular esse feed do Instagram com a Apple. Você olhar e falar, nossa, que foto linda, nossa, olha que ângulo legal, que iluminação bem feita, que cores bacana,
só que dificilmente você ia conseguir se atentar que esse é o Instagram da Apple. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. A Apple, justamente por ela trabalhar o seu brand com aquilo que eu falei para vocês, de você ter pequenos detalhes que consolida o brand, consolida a percepção da marca, a Apple consegue vender status. Isso dá para ela uma oportunidade gigantesca dela conseguir, por exemplo, vender os seus produtos muito mais caro do que a concorrência e você vai ter pessoas que mesmo assim vão estar comprando. Com isso, ela consegue, por exemplo, tirar os carregadores. Aqui no Brasil teve uma multa por causa disso, né? Que inclusive, se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes sobre isso, eu posso fazer um vídeo específico comentando sobre essa situação. Mas a Apple, ela pode se dar ao direito de fazer esse tipo de estratégia extremamente agressiva e muito mal vista pela boa parte dos seus consumidores, justamente por causa do tamanho do brand que ela conseguiu construir. Então, ela pegar e parar de vender os seus carregadores junto com seus produtos, você comprar um celular e não vir um carregador junto, você ter que comprar depois o carregador, acaba sendo uma estratégia muito ousada da parte da Apple. Mas ela consegue fazer isso e ter um nível de rejeição de compra dos seus produtos tão baixo em comparação com os outros trimestres que ela vendia os seus produtos junto com os carregadores, e ela só consegue isso justamente por ela ser a Apple. Se a Samsung, se a LG, se a Motorola tentar fazer um tipo de estratégia dessas, vai ser totalmente um tiro no pé, e com isso eles vai correr um sério risco de ter uma rejeição total do novo lançamento do aparelho deles, que acarretaria num prejuízo gigantesco para a marca como um todo, ainda mais na questão da percepção, do branding da marca perante os seus clientes. Bom, então eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão aqui que eu quis apresentar, de mostrar para vocês que a Apple não vende iPhone, a Apple não vende televisão. O que a Apple vende é algo muito mais importante, é algo muito mais acima. A Apple vende status. E eu acredito que a Apple é um modelo de negócios que qualquer pessoa que estuda marketing ou qualquer pessoa que tem uma empresa e queira consolidar o branding da sua marca deveria estudar o modelo de negócios da Apple, porque realmente é algo fenomenal. Por isso que eu respeito e admiro demais o modelo de negócios da Apple. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.